Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Você que vai assistir aí pelo YouTube, estamos aqui no templo da Assembleia de Deus Ministério Apologético na cidade de Colina. Mais uma vez um culto de missões, estamos aqui glorificando o Senhor e aprendendo a palavra de Deus, né? 2 Coríntios capítulo 2, vamos ler os versículos, o versículo 14 até o versículo 17. Quem achou, diga amém. Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor: agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e faz manifesto o cheiro do seu conhecimento por meio de nós em todo lugar, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo. Nós, nos que são salvos e nos que perecem. Para um, nós somos o cheiro da morte para a morte, e para o outro o cheiro da vida para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem, outra tradução fala falsificam, né? A palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Capítulo 3. Começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou carta de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestadamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. E não que sejamos suficiente por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência é de Deus, o qual também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém? Graças a Deus por essa palavra, na noite desse dia, no culto de missões. Nós acabamos de ler aqui, como eu já disse anteriormente, uma manifestação, ou um diálogo do maior missionário de todos os tempos, depois de Jesus, o apóstolo Paulo, o maior plantador de igrejas que já pisou na terra, né? O maior teólogo, o maior evangelista, o maior missionário. Então esse homem aqui, ele tem propriedade, né? Cabedal para falar sobre missões, sobre a obra de Deus, sobre a igreja, sobre o evangelho e sobre teologia. O apóstolo Paulo é gabaritado. E aqui, irmãos, eu já ensinei aos irmãos aqui o que era a cidade de Corinto, mas eu ainda quero nessa noite dar um panorama para os irmãos entenderem que cenário o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Isso que nós acabamos de ler aqui é o início de uma apologia, de uma defesa do seu próprio ministério, do seu apostolado. Isso começa no capítulo 2 e vai até o capítulo 9, ele fazendo defesa do seu apostolado,
E ele estava falando, irmãos, de uma cidade, Corinto. Era uma grande cidade do mundo antigo, capital da província romana da Acaia. Na cidade de Corinto, que era uma cidade da Grécia, existia ali uma grande diversidade, não só diversidade de classes econômicas, mas também de classes socioeconômica, cultural. Ali existia pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas, abastadas, pessoas muito pobres, pedintes, prostitutas, pessoas que trabalhavam na beira do porto, porque era uma cidade portuária, ganhando a sua vida ali, se prostituindo. Existia templos ali de adoração a deuses pagãos. A cidade de Corinto era uma grande cidade do mundo antigo. Então quero dar um tema aqui para essa mensagem nessa noite. Já que era uma grande cidade, eu vou dar um tema aqui: uma liderança centrada em um grande evangelho. Vou repetir: uma liderança centrada em um grande evangelho. O apóstolo Paulo, que foi um dos maiores líderes, sempre esteve centrado no grande evangelho. Não é qualquer evangelho, um evangelho anão, mas o evangelho puro, pleno, absoluto, o evangelho de Cristo. A cidade de Corinto, irmãos, para os irmãos terem uma ideia, ela era uma cidade tão importante que existia ali os jogos chamados ísmicos, que eles eram concorrentes dos Jogos Olímpicos na cidade de Atenas. Era um dos 4 grandes eventos que acontecia lá nessa cidade, um dos 4 grandes festivais da Grécia antiga, esses jogos. E os irmãos vão ver de vez em quando nas 2 cartas, o apóstolo Paulo fazendo alusão, metáforas do atleta correndo no estádio. Nós estamos correndo em busca do alvo. Ele está fazendo alusão justamente a esses jogos que aconteciam ali, próximo à cidade de Corinto. E, enfim, a cidade era uma cidade muito grande, e ali também, naquela cidade de Corinto, existia ali várias escolas de filosofia, e as disputas entre os filósofos eram grandes. Assim como o brasileiro gosta de futebol, irmã Eliane, eles gostavam, os gregos gostavam de filosofia. E quando nós olhamos para o capítulo 3 da primeira carta, que nós encontramos ali disputas dentro da igreja, dissensões, eles herdaram justamente dessa disputa que acontecia na filosofia. Alguns se converteram, eles gostavam tanto de filosofia, que eles foram para a igreja, e dentro da igreja, começou os grupinhos também em disputa, como acontecia no campo da filosofia, campo das ideias. E interessante que ali tinha pelo menos 4 grupos, dentro da igreja de Corinto. Desses 4 grupos, 3 deles eram contra o apóstolo Paulo. 3. Um era de Cefas, que é Pedro, O outro era de Apolo, e o outro era de Cristo, que eles diziam ser de Cristo. Então logo, se tem grupos que são de outros, nós podemos presumir, que aqueles outros grupos eram contra o apóstolo Paulo, dentro da própria igreja que ele plantou. E existia ali dissensões tamanhas, que teve um momento que ele vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele estava dizendo: a obra não é minha, não é de Apolo, não é de Pedro, a obra é de Deus, nós somos instrumentos apenas. E ali, irmãos, então, dentro de todo esse cenário que eu estou falando para os irmãos, o apóstolo Paulo se propõe, se disponibiliza a pregar o evangelho. E olha, o apóstolo Paulo, irmãos, ele não foi para Corinto com nenhuma intenção de ajudar ninguém a resolver problema, de tratar o emocional de ninguém. Ele não foi para Corinto para dar tapinha nas costas de ninguém. Ele foi com o objetivo único e exclusivo de pregar o evangelho e falar sobre a cruz de Cristo. Esse foi o grande objetivo
de Paulo em todas as cidades onde ele passou pregando o evangelho e que ele plantou igrejas. Agora eu fiquei pensando uma coisa, irmãos, vou trazer à luz aqui para os irmãos refletirem também. Se Paulo plantou essa igreja, como plantou outras, vocês acreditam que Paulo era um homem de Deus ou não? O que vocês têm na mente sobre o apóstolo Paulo? Foi um grande homem de Deus? Mas se Paulo realmente foi esse grande homem de Deus, que nós estamos mentalizando aqui, que há grandes debates acadêmicos até hoje sobre ele, né? Os teólogos debruçam sobre os escritos de Paulo, a crítica textual analisa ponto a ponto, exaustivamente, sobre os escritos, sobre a teologia de Paulo, o que Paulo sustentou, qual era o grande viés da teologia de Paulo. Se ele é esse grande homem de Deus, que encontrou o próprio Cristo no caminho de Damasco, ficou 3 anos na Arábia Saudita, na Arábia, no Monte Sinai, sendo discipulado pelo próprio Jesus, relendo o Antigo Testamento, sendo preparado, não obstante ser ele da escola de Gamaliel. Se ele era um grande homem de Deus, eu pergunto para vocês e para mim também, por que Paulo então tinha uma grande rejeição? Vocês já pararam para pensar isso? Por que Paulo era rejeitado então? Sobretudo por aqueles que eram seus compatriotas, os próprios judeus. Ele era da tribo de Benjamim, se colocou muitas vezes como hebreu de hebreus, zeloso, e ele dizia assim: eu sou o menor entre os apóstolos, porque eu persegui a igreja. Alguém que tinha todas essas qualificações, e que estava apto, tinha experiência. Nós não estamos falando aqui de nenhum neófito, que de repente da noite para o dia se aventurou a querer pregar o evangelho. Estamos falando do apóstolo Paulo. Por que ele tinha tanta rejeição? Vocês já pararam para pensar? Segundo, dentro dessa premissa, pensando sobre isso, que eu quero trafegar com os irmãos aqui, e analisar um pouco sobre essa defesa que Paulo faz do seu apostolado. E por que ele chega a ter que fazer essa defesa? Precisava Paulo se justificar para alguém? Tinha necessidade de que ele se justificasse? Porque ele se coloca dentro dessa necessidade de fazer essa construção do capítulo 2 até o 9, sobre a defesa do seu ministério, do seu apostolado, até porque tinha alguns lá que o acusavam de ter intenção no coração de plantar igrejas, de trazer uma nova religião, e para que ele pudesse ficar rico. Tanto que no capítulo 9 ele vai dizer, já estava muito bravo, e ele diz assim: acaso só eu e Barnabé não podemos parar de trabalhar, né? Quer dizer, não podemos ganhar nada, ter salário da igreja? Acaso só eu e Barnabé não podemos ter um irmão nos acompanhando? Porque também tinha rejeição dos outros apóstolos, a maneira com que ele escrevia eruditamente. Teve um ponto que Pedro criticou em Gálatas, a sua escrita, dizendo que ele escrevia muito difícil. Nas entrelinhas Pedro fala isso. Irmãos, por que será que o apóstolo Paulo tinha tamanha rejeição? Você já nunca tinha pensado nisso? Vamos ver. Então aqui, dentro desse cenário, o apóstolo Paulo se propõe a ideia de mostrar uma liderança centrada em um grande evangelho. E ele vai começar fazendo a defesa. Essa segunda carta, ela foi escrita exatamente com esse objetivo: fazer defesa do seu apostolado. Se alguém precisa fazer defesa de alguma coisa, é porque está sendo acusado, rejeitado. Então nós vamos ver aqui, no capítulo 2, que nós acabamos de ler, Paulo começa, por trás dessas palavras do capítulo 2 que nós lemos a partir do versículo 14, nós encontramos aqui, que ele está justamente se defendendo contra acusações dos judaizantes, que dizia: esse homem quer lucro, esse homem traz uma nova religião, esse homem traz uma nova filosofia. Se ele é tão bom como ele diz ser, por que o próprio povo dele rejeita ele?
Por que que dentro da própria comunidade judaica, porque todos os problemas que Paulo teve envolvido no seu ministério, na sua trajetória, tinha judeus envolvidos. É só os irmãos ler a Bíblia. Vocês vão perceber que os judeus sempre estiveram no encalço de Paulo, sempre estiveram como pedra no sapato dele. Ora, se ele era judeu, da tribo de Benjamim, tinha 3 cidadanias, por que os judeus rejeitavam tanto ele? Então, irmãos, ele era rejeitado nas sinagogas. Quando ele chegava para falar de Jesus nas sinagogas, ele era rejeitado. Então nós vamos ver aqui a partir do versículo 14, que nós lemos, nós vamos perceber algo que Paulo vai dizer assim, ó, versículo 14: agora graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e faz manifesto o cheiro de seu conhecimento, por meio de nós em todo lugar. Primeira coisa, Paulo estava dizendo, por onde eu tenho passado, sendo rejeitado ou não, o conhecimento que eu passo para as pessoas não vem de mim, vem de Cristo. É Ele que me usa, é Ele que me arregimentou para eu fazer, para eu ensinar, para eu pregar, para eu mostrar o caminho. E aqui, irmãos, se a gente observar bem o capítulo 2, do versículo 14 até o 18, olha que interessante, o que Paulo vai dizer, no versículo 15, porque somos para Deus uma doce fragrância de Cristo, nos que são salvos e nos que perecem. Para nós somos o cheiro da morte, para a morte, para outro o cheiro da vida, para a vida. E quem é suficiente para estas coisas? Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem ou mercadejam, tem uma tradução que fala mercadejam a palavra de Deus, mas com sinceridade como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. Sabe o que Paulo está fazendo aqui? Ele está fazendo uma metáfora com um acontecimento que acontecia em Roma. Quando as legiões, Júlio, de Roma, os exércitos de Roma saía, e tinha os seus generais que tomavam conta de cada legião, uma legião a 6.000 soldados, eles iam para a guerra e eles capturavam os prisioneiros, e eles traziam para a praça pública de Roma. Quando eles iam chegando, cavalgando, com seus cavalos, com as suas carruagens, atrás deles vinham os prisioneiros, que eles haviam capturado, e as pessoas, a rua estava repleta de pessoas, já tributando a eles o triunfo que eles tinham. Os irmãos podem ver que, na cidade de Roma tem o Arco do Triunfo, que é uma homenagem ao general Tito, quando ele conquistou Jerusalém, e destruiu o templo no ano 70, então eles iam chegando, e as pessoas esperavam com flores nas mãos, perfumadas, quando os soldados chegavam, e aquelas pessoas que estavam atrás, prisioneiros, eram apresentados na praça pública, e eram executados diante de todo o povo. Olha o que Paulo está dizendo, a fragrância que nós temos, para alguns é morte. Por que morte? Para aqueles que rejeitavam Paulo, Paulo era um instrumento de morte, Paulo era um instrumento de confronto, Paulo tinha um evangelho muito duro, Paulo era alguém que não tinha amor, Paulo era alguém que não passava a mão na cabeça de ninguém, por isso ele está dizendo, para muitos instrumentos de morte, para aqueles que não querem obedecer o evangelho, mas para aqueles que querem, instrumento de vida, somos a fragrância de Cristo. Irmãos, o evangelho, ele não é apenas para salvar, muita gente está enganada com o evangelho. Você que está na internet, o evangelho também é instrumento de condenação para aqueles que não obedecerem. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, o próprio Paulo dizendo que um dia os homens serão julgados e estarão sendo julgados pelo evangelho. O evangelho também é instrumento de condenação, não é apenas instrumento de amor, instrumento de salvação. Para aqueles que creem no evangelho, eles têm a esperança de serem salvos, de um dia estar para sempre com o Senhor, de deixar esse mundo e morar numa pátria feliz para sempre. Mas para aqueles que desobedecerem, o próprio evangelho será conjunto probatório para a condenação deles. Paulo está dizendo aqui, instrumento de vida para uns, mas instrumento de morte para outros. E aí ele vai agora dar uma confrontada naqueles que diziam que ele queria dinheiro para pregar o evangelho, que o objetivo dele era esse. No último versículo, no 17, ele diz assim, porque nós não somos como muitos, que mercadejam
falsificadores da palavra de Deus, como tantos outros, mas com sinceridade, e da parte de Deus, na presença do próprio Deus, que em Cristo falamos. Paulo está dizendo, eu não viso lucro, ele está falando nós, observem que ele fala no plural aqui, porque ele está também, quando a gente começa a ler a carta, ele vai citar Timóteo, que era o seu companheiro. Então ele está falando também de Timóteo, que estava junto com ele na pregação do Evangelho. E Paulo está dizendo, eu agora e Timóteo, nós não somos aqueles que vendem o Evangelho, não queremos obter lucro, o nosso lucro são as almas. Eu estou parafraseando agora. Nós queremos que as pessoas ouçam o Evangelho e encontrem-se com Deus. E eu estou falando o Evangelho, ele diz, à vista de Deus. Nós falamos de Cristo, nós não falamos vãs filosofias, a nossa mensagem está centrada no grande Evangelho de Cristo, a nossa mensagem tem Cristo no centro, a nossa mensagem mostra Cristo como Salvador, como esperança, como aquele que veio para mudar a situação do homem caído, e aquelas vãs filosofias que eram pregadas na Grécia, não tinha poder para fazer isso, assim como até hoje, nós vemos aí, as mensagens de coach, as mensagens filosóficas, mas que tem talvez até poder de trazer uma motivação momentânea, mas depois não tem a capacidade de salvar o homem. Então Paulo, irmãos, ele começa aqui a fazer essa defesa, no capítulo 2, e também o resultado que Paulo esperava, não era um resultado financeiro, porque hoje nós estamos vivendo um tempo, em que muitos estão aguardando um resultado financeiro, muitas pessoas querem um número, e deixa eu já adiantar uma coisa para os irmãos aqui, que eu já falei várias vezes, mas que dentro desse texto aqui, isso faz a gente entender muito claro, que o ministério de alguém, irmãos, que nós possamos entender isso de uma vez por todas, ele não pode ser avaliado pela quantidade de crentes que ele lidera. O ministério de alguém não pode ser avaliado pelo carro que ele anda, pela roupa que ele veste, pelo sapato que ele usa, pelo relógio que ele usa. O ministério de alguém só pode ser avaliado pelo seu caráter e pela mensagem que ele prega e ensina. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não podemos avaliar as pessoas por aquilo que a pessoa possui, porque nós já falamos aqui várias vezes, o ser é mais importante do que o ter. No conceito de Deus é isso, mas infelizmente, no que nós estamos vendo, é que está sendo hoje a inversão de valores, é o vale quanto pesa. E Paulo aqui, ele está deixando claro, o meu objetivo é almas para o reino de Deus. Olha como estão as coisas, irmãos. Hoje, na escola dominical, nós tratamos um assunto aqui, vários assuntos, sobre a sexualidade do ser humano, né? Os irmãos que vieram estão lembrando. E foi tratado aqui sobre questões de homossexualismo e tal, né? Nós estamos podendo pregar ainda, né? Daqui uns dias não vai poder pregar mais não, mas por enquanto ainda estamos podendo pregar. E depois que eu cheguei em casa, a minha irmã me mandou um WhatsApp perguntando para mim se por acaso a biologia, os biólogos, eles têm uma nova teoria, se surgiu um novo estudo, de que uma pessoa que é homossexual, ele pode nascer, por exemplo, com um cromossomos a mais, para que ele possa então justificar, eu sou homossexual, porque eu nasci com cromossomo, porque até hoje a biologia diz o seguinte, não há cromossomos homossexual, é homem e mulher. E aí eu perguntei para minha irmã, mas de onde você tirou isso? Sabe o que ela disse para mim? Que ela estava na sala de aula da escola dominical hoje, e lá tem uma bióloga, lá que estava participando, e ela disse, não, eu vou explicar aqui, existe agora já um novo estudo, que diz o seguinte, que há um novo cromossomos, uma pessoa pode nascer com cromossomos a mais, então ele é homossexual por isso. O que essa mulher está tentando fazer? Ela está tentando refutar todo o conceito da biologia clássica, que diz que não existe, é homem e mulher, e a Bíblia diz isso também, e ela está dizendo que não, que uma pessoa pode se justificar, que foi Deus que fez a pessoa assim, então a pessoa tem como se justificar. Por que essas pessoas estão fazendo isso?
porque elas estão olhando para o número, para aqueles que podem chegar e encher uma igreja, para que a igreja não fique vazia, porque para eles o mais importante não é a convicção, não é o arrependimento, não é a transformação, não é a esperança de ser salvo, não é o coração ser transformado, não é a mudança de caráter que a pessoa vai ter através de conhecimento e prática do evangelho. Para eles o mais importante é que essas pessoas se aglomerem dentro da igreja, que haja adesão na igreja, que o dízimo da igreja possa subir o relatório. Mas irmãos, esse não é o objetivo do evangelho cristocêntrico. O grande evangelho tem o objetivo de tirar o homem caído na lama, levantar, colocar ele de pé, tirar ele lá do monturo de lixo e colocar sentado no meio dos príncipes. Jesus faz isso. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. O objetivo do evangelho não é dinheiro, o objetivo do evangelho é transformação de vidas e levar o homem a conhecer o reino de Deus. É esse, irmãos. Esse é o objetivo do evangelho, irmãos. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Paulo, ele está mostrando aqui o sucesso do ministério de alguém. Não se mede pela quantidade de pessoas que estão seguindo, porque ele tinha uma grande rejeição. Não obstante muitos seguirem ele, mas ele tinha uma grande rejeição. E as pessoas diziam: como esse homem pode dizer que ele é de Deus, se os compatriotas dele não seguem ele? Isso aconteceu com Jesus também. A própria família de Jesus rejeitava ele, e alguém dizia: como esse homem pode ser o Messias? Se a própria família não segue ele, ele não pode ser o Messias. E até hoje o judeu ortodoxo diz que ele não é o Messias, por uma série de fatores. Muito bem, vamos dar uma olhada um pouco mais além. A segunda coisa que Paulo está respondendo, nós prestamos atenção no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3. Começamos novamente a elogiar-nos nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós? Ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não com tábuas de pedra, em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha o que Paulo está dizendo aqui agora. Ele está perguntando: por acaso eu estou ou eu preciso me elogiar? Que deu uma impressão no começo que Paulo estava se elogiando. Quando ele está fazendo essa defesa, alguém pode ter dito assim: esse cidadão aí está se elogiando. E Paulo então começa a dizer: eu não preciso, nós não precisamos de elogios. E ele diz assim: nós não precisamos de cartas. Sabe por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque nessa época aqui, existiam alguns pregadores que pregavam nas sinagogas e eram enviados pelos judeus, por aqueles que eram os líderes, pelos fariseus, pelo Sinédrio, que era a maior autoridade religiosa de Israel, e eles recebiam cartas de recomendação. Só podia pregar num determinado lugar quem tivesse essas cartas. Sem essas cartas, eles não poderiam pregar. E Paulo está dizendo assim, e eles diziam assim: esse homem não é de Deus. Como ele pode ser de Deus se ele não tem cartas do Sinédrio? Ele não tem credenciais. Quem é que credenciou esse Paulo para pregar o Evangelho e dizer que é enviado de Deus? Onde está a documentação dele? Onde estão as credenciais? Que convenção que ele participa? Irmãos? Só que Paulo está dizendo: as minhas cartas, eu sou carta viva, as nossas cartas, vocês são as cartas, o fruto do meu ministério, o resultado do meu ministério são vocês, e o resultado é grande, é notório, o que aconteceu em Corinto. Sabe por que Paulo está falando isso? Nós lemos um texto hoje na primeira carta, no capítulo 6, quando Paulo diz que muitos dos que estavam em Corinto, alguns eram avarentos, maldizentes, outros eram homossexuais, mas foram transformados. Então Paulo está dizendo: não precisa carta,
não precisa de documento. O importante é o resultado que Deus fez, o que Deus fez na cidade de Corinto, a cidade idólatra, a cidade onde o bissexualismo, o homossexualismo era latente, onde as pessoas eram avarentos, roubavam uns aos outros. Mas quando eu cheguei pregando com a autoridade de um grande evangelho, quando o evangelho foi propagado, as pessoas se arrependeram, elas deram crédito na mensagem, a mensagem surtiu efeito, e vocês agora são as cartas vivas do meu ministério. É notório, todos estão falando o que aconteceu em Corinto. Não precisamos de carta do Sinédrio, porque Cristo foi quem nos credenciou para pregar o evangelho, a palavra de Deus, para que as pessoas entendam que o evangelho é poder de vida, é transformação, é libertação. O evangelho tem poder de levantar o homem de onde ele estiver e colocar ele para ser um missionário, para ele pregar para outras pessoas. Irmãos, Paulo está dizendo, nós não precisamos dessas cartas. Isso não quer dizer que nós desprezamos as documentações, as instituições, né? Alguém que vai viajar, se é de uma igreja, faz parte de uma igreja, leve uma carta de recomendação. Mas o que Paulo está dizendo, porque ele era confrontado, mas quem deu autoridade para esse Paulo pregar? Quem foi que deu autoridade para fazer defesa do evangelho? Hoje, uma pessoa falou para mim nas redes sociais, o evangelho, ele diz, não é para ser defendido, o evangelho é para ser pregado, não defendido. E aí eu mandei esse versículo ali para ele, ó, Filipenses, eu mandei aquele versículo ali, Filipenses 1,16, para ele ler o que está escrito ali, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Como o evangelho não é para ser defendido? Então, irmãos, as pessoas leem a Bíblia como elas querem, elas leem e aceitam aquilo que é conveniente para elas, aquilo que vem confrontando, as pessoas não querem ler, passa por cima, e não querem praticar. Então nós encontramos aqui a segunda defesa do apóstolo Paulo. A terceira defesa, observe comigo, prestem bastante atenção, no capítulo 3, a partir do versículo 4, olha o que ele vai dizer: tal confiança nós temos através de Cristo em Deus. Da onde vinha a confiança de Paulo para pregar o evangelho? Do Sinédrio? Dos apóstolos? A confiança dele vinha de Deus. Irmãos, é por isso que eu prego o evangelho com muita naturalidade, né? É por isso que eu prego o evangelho com confronto. Esse evangelho que muitas pessoas acham que é muito duro, que não tem amor, porque eu sei a autoridade que eu recebi de Deus. Não estou me elogiando aqui. Eu sei porque eu sei também quem eu era, eu sei quem eu fui até a minha juventude, mesmo frequentando a igreja, eu sei que eu era apenas um frequentador de igreja, e eu sei o momento exato que Deus me chamou para o ministério, o que Ele fez na minha vida, como Ele trabalhou na minha vida, como Ele me tirou da minha área profissional que eu atuava, e me levou para o evangelho, para dentro do ministério, como Ele me escondeu no esconderijo do Altíssimo em vários momentos, como Ele me deu capacidade de estar transitando em lugares onde muitas pessoas morreram espiritualmente, mas que Deus me deu a capacidade de eu trafegar, Ele me escondeu nos momentos